Bem-vindos ao Vida Plena Podcast, o programa onde falamos a verdade sem tabus. Eu sou a Eliana Pombal e hoje o tema é sensível, mas muito importante. A infertilidade conjugal. O que é? Quem ela pode afetar? E quando devemos nos preocupar, o impacto que isso pode causar a nível físico, emocional e socialmente em nossas vidas. Para melhores esclarecimentos, temos aqui o nosso querido Dr. Domingos Bernardino, representante legal da Clínica Vida Plena, que irá mergulhar neste vasto universo que é a infertilidade conjugal. Seja bem-vindo, doutor. Eliana, muito obrigado pelo convite e como sempre, né? Assim. De certa forma também aproveitar e saudar os nossos internautas que desta feita ficarão aí ligados a ouvir e acompanhar. E como sempre, na responsabilidade de formar e informar com precisão. É justamente disso que nós vamos falar, né? Antes de entrarmos no nosso tema, gostaria de informar a todos os nossos telespectadores que a partir do dia 6 do mês de agosto entraremos em lives, onde você poderá fazer as suas perguntas no decorrer da live. Então, aproveitando já que a oportunidade, doutor, explica-nos então o que é a infertilidade conjugal. Prontos, mais uma vez, Eliane, para reforçar que nós vamos falar de um tema completamente sensível, mas um tema de aspecto importantíssimo, pois que, na Exatamente. verdade, quando o assunto é infertilidade, nós estamos a falar já de um tema que vai mexendo, no entanto, como um problema de saúde pública já, né? Exatamente. Então, existem milhares e milhares de casais, de pessoas adultas em idade férteis à procura de alguma solução para que alguns vão querer ter a primeira via, o número de família que deseja, outros já têm família, mas ainda pretendem aumentar o número ou membros de família, mas às vezes elas não encontram sucesso nisso. Portanto, nós estamos aqui para mistificar, definir e trazermos aqui soluções muito viáveis e boas a respeito a esse tema. Portanto, para entrarmos já no âmago daquilo que é a sua questão, que ela é muito importante, pertinente, a OMS, Eliana, ela define, ou seja, eh, a infertilidade como a incapacidade de um casal, ok, em gerarem filhos durante o período de um ano e meio, sem que ambos abdicam-se de uma e qualquer método contraceptivo e, de facto, eles não vão conseguindo ter bebê, ok? Então, essa incapacidade, após um ano e meio, é que vai começando a gerar grandes desconfortos, produzindo desequilíbrios emocionais muito sérios. Isso vai gerar completamente desconfortos sociais, às vezes até religiosos, familiares, e como se não bastasse também, isso gera desequilíbrios econômicos, porque não existe casais que vão na luta e atrás de conceberem que não têm custos adicionais a isso. Então, de certa forma, isso mexe com toda a estrutura do ser. Então, é importante que nós falamos sobre isso. Então, as estatísticas, a OMS, ele reflete nisso. Quando um casal, um ano e meio, na tentativa, sem nenhum método de prevenção, não consegue engravidar, é claro que aí tem um determinado problema. Pois, embora unindo a nossa africanidade, às vezes os encarregados ou os familiares do casal tentam fazer já aí alguma introspecção muito antes desse período. Na verdade, não é bom e não é salutar. Então, tem que se aguardar mesmo. Um ano com muita calma, com muita paz. Vai mais aí uns 6 mesitos de muita tranquilidade. Mas, se ao longo desse período a mulher não tiver gestada, então aí sim, eu recomendo que devem iniciar as buscas de alguma ajuda para podermos, no entanto, dar uma solução sobre isso.
e depois clarificar. Nós, ao decorrer daqui da nossa live, ou seja, do nosso programa, né, teremos que redefinir os aspectos naquilo que são a discrepância entre a infertilidade e a esterilidade. Ou seja, é importante depois a gente saber sobre isso, mas vamos avançar e acreditamos que lá em frente vamos falar a respeito disso. Ok. Doutor, gostaria de saber quais são as causas mais comuns da infertilidade, tanto nos homens como nas mulheres. Exatamente, nós vamos chegar lá, mas antes queria aqui fazer um aspecto muito importante, Eliana. Aquilo que são as estatísticas, aquilo que os estudos e referências nos mostram é que um casal saudável, onde os níveis de óvulos, quer do ponto de vista quantitativo e qualitativo, ou então em homens, quando o aspecto dos espermatogeneses estão completamente sã, a chance de um casal saudável em engravidar, ele é apenas 15%. É 15%? importante que as pessoas tenham essa noção, porque muitos que nos acompanham agora, a tendência é de pensarem que casais saudáveis, a chance de engravidar é de 80%, 90%, até 70%. Não é verdade. A chance de engravidar com pessoas saudáveis é de 15%, no máximo 20%, em cada ciclo. Por isso que o OMS ele estabelece metas até 1 ano e meio ou 1 ano consecutivo. Tudo isso por quê? Porque o ciclo da mulher ela é de 28 a 32 dias úteis, aonde o período fértil é apenas 6 dias. 2, que é o período pré-ovulatório, 2, que é o pico ovulatório, e 2, que é o período pós-ovulatório. Ok? Então, dentro desses mecanismos e essa chance é apenas 15%. Daí que, se no primeiro mês tentou, falhou, não te preocupes. No segundo, no terceiro, até o 12º, falhou, não te preocupes, porque a chance é muito mínima. Então, com esses dados, eu quero aqui levar em reflexão, quer aos nossos internautas, como também a Eliana. Imagine que, se a chance de uma pessoa, de um casal saudável é esta, agora pensa para aqueles que têm algum determinado problema. Então, nós vamos aqui especificar aquilo que são, na verdade, as causas que levam o casal a não conseguir reproduzir, a não conseguir ter filho. Vamos começar com a mulher, porque, na verdade, a mulher é uma flor, é uma joia, e, aliás, o termo útero, ele, numa linguagem grega, ela significa casa, é um habitat, ok? Enquanto que o homem, ela é pura e simplesmente semente, ou seja, nós olhamos na mulher como a terra, como o campo, e olhamos no homem como simplesmente a semente, razão pela qual nós chamamos de sêmen, ok? Então, é dentro do sêmen que nós encontramos as células que chamamos de espermatozoide. Então, dada a complexidade laboratorial do organismo da mulher, então prefiro aqui indicar algumas causas que visam e levam a mulher a desenvolver o problema de infertilidade. Vamos começar. Primeiro, síndromes de ovários policísticos. São aquelas mulheres que vão desenvolvendo exortismo e que, de alguma forma, isso compromete os níveis hormonais. E quando houver descompensações hormonais, infelizmente, a mulher não consegue, de certa forma, engravidar. Vou dar aqui um exemplo muito prático. O estrogênio, que nós, em outras linguagens, chamamos de estradiol. Eu a considero como um hormônio da ovulação. Tem mulheres que menstruam, mas, infelizmente, não ovulam. Ou seja, elas vão tendo anovulação, que é a ausência da ovulação. E o síndrome de ovários policísticos, ela tem as suas causas nessas vertentes. Então, às vezes, a Eliana vê as mulheres nesse contexto, pode ser por um fator de um desequilíbrio hormonais ou então por um histórico familiar. Aquelas que vão tendo muitos pelos, umas até acabam por fazer barbas também, ok? Elas vão tendo uma inversão. Em vez de terem mais quantidade de hormônios femininos,
vão tendo mais Mais quantidade de hormônios masculinos. masculinos. Ok? Então, é simples. Tem pessoas que não conseguem, de certa forma, observar uma mulher quando está nessas condições. São aquelas que vão tendo muito acne e que, por vezes, os rostos vão tendo, assim, muitas borbulhinhazinhas, como uma acne, claro. Então, é notório isso. E depois elas vão ter uma pele completamente oleosa, por vezes, apesar de não ser tantas, e elas vão ter um período menstrual completamente desreguladas. Então, a ativação dos hormônios da ovulação é quase nula, um aspecto. Outro, tem mulheres que vão desenvolver aquilo que nós chamamos hiperprolactinemia, que é o nível elevado da prolactina, que é o hormônio do aleitamento. Tem mulheres que não estão dando de amamentar, mas a menstruação não desce, e nós chamamos como amenorreia. E Ok. automaticamente nos seios vão tendo alguns leites, como se tivesse mesmo a amamentar. Ela, se pegar os seios, flexionar no guardanapo, vai ter leite, mas ela não está a amamentar, ok? Então, essa complexidade toda, ela faz com que a mulher não consiga. Esse é um aspecto. O outro aspecto, tem aquelas mulheres que vão desenvolver miomas uterinas, ok? Que são tumores benignos, que têm as suas características intramurais, submucosos, subserosos. Elas dependem muito da qualidade, dependem muito do tipo, dependem muito do tamanho. Tem algumas mulheres que, infelizmente, quando vão desenvolvendo alguns miomas submucosos, que elas que ficam no habitat uterino da mulher, isso vai fazer com que ela até pode engravidar, mas infelizmente não consegue saber quando perdeu ou quando não perdeu a gestação. Ok. E isso também é que leva, na maioria das vezes, as mulheres têm abortos espontâneos, principalmente de repetição. Engravidou, 24 semanas depois, vai perdendo o bebê. Está grávida novamente, 24 semanas depois, vai perdendo o bebê. Essa aqui é uma outra coisa. A outra coisa também que leva as mulheres, de certa forma, a terem isso, é um dos problemas mais graves, que tudo começa no tema do primeiro episódio, que fizemos aqui no podcast de Vida Plena, que tem muito a ver com as infecções, com micro-organismo patogênico, que levam a uma inflamação pélvica, que é a inflamação do órgão reprodutor superior feminino, em que posteriormente isso começa a criar bloqueios a nível das trompas de falópio. Infelizmente, tem muitas mulheres que não conseguem conceber porque elas têm o diagnóstico de salpingite. E O que é isso, doutor? salpingite é inflamação nas Ok. trombas de falópios. Elas ficam completamente obstruídas. O que é que acontece? A fecundação, ela não acomete no útero, mas ela acomete nas trombas de falópio e no terço inferior. É lá onde percorre o nível dos espermatozoides, ou espermatogenese, como se diz, e, no entanto, isso depois a fecundação, ok? Formando o zigoto, ela vai descendo até o útero para o bebê crescer e desenvolver. Então, muitas mulheres não conseguem e vão tendo essa dificuldade. Às vezes vão fazendo alguma consulta, não tem miomas. Às vezes não tem nada, os níveis hormonais estão tudo bem. Ela não tem dor, não sente nada, mas a gravidez não vem. Infelizmente isso acontece. Outro aspecto muito, mas muito, muito importante também são aquelas mulheres que vão desenvolvendo problemas de endometriose. Não sei se você já ouviu falar. Já sim, doutor. A endometriose é uma das doenças mais frequentes que acontece. É nas condições em que a mulher, no momento que vai ter o desabamento das paredes endometriais, né, que é o período que desce a própria menstruação, aquele sangramento que devia descer fisiologicamente no canal vaginal, ela não desce. Na sua maioria parte ou na metade desse sangramento, eles andam com contornos diferentes, ou seja, vão tendo as linhas subindo, e esse mesmo sangramento, elas começam a emigrar para os ovários, começam a emigrar para as trompas de falópio, emigram diretamente para os intestinos, e isso leva com que 60% das mulheres, ok, com endometriose, elas vão ter dores muito súbitas, todas as vezes que a menstruam, e acompanhado de infertilidade. Ok. Ok? Outros 20% da mulher só vão ter dor, mas não vão desenvolver infertilidade. Só que outras 20% das mulheres não vão ter dor,
Ou seja, umas 20% vai ter dor, mas não vai tendo infertilidade. Outras 20% vai tendo infertilidade, mas não vai tendo dor. Mas 60% delas têm as duas coisas. É dor súbitas, dores insuportáveis, que às vezes a mulher tem que meter bolsas de De água água quente, morna. exatamente. E a endometriose, até então, ainda é uma das doenças mais difíceis de diagnosticar. Razão pela qual vai aqui o meu conselho já. Você, mamã, que tem uma menina adolescente que já está na menarca e todas as vezes que vai tendo a menstruação tem dores muito súbitas e que por vezes não consegue ir para a escola, não consegue fazer alguma atividade doméstica, prestem muito atenção. Está na hora de poder levar a vida plena à sua clínica de eleição para poder, no entanto, tecermos orientações seguras e viáveis a esse respeito. E outro aspecto é aquela que nós já chamamos como a dismenorreia. São aquelas senhoras que vão tendo menstruação dolorosíssimas e ao mesmo tempo difíceis de lidar. Então a mulher às vezes não consegue saber como fazer. Todos esses e outros fatores, eles desencadeam a infertilidade, infelizmente. E tem outro aspecto que ela não fala. Ela não tem nome, ela não tem sintomas, ela não dita absolutamente nada. Qualidade de vida. Tem mulheres que, infelizmente, querem ter uma postura de qualidade de vida como um homem também, né? Eles acham que tudo que é comida devem se alimentar. Na verdade, não. As bebidas alcoólicas, né? Os refrigerantes, do modo geral, os alimentos ultraprocessados. É importante que as mulheres devem saber. Aliás, o pai da medicina contemporânea, Hipócrates, já dizia: a sua alimentação é seu remédio. O seu remédio é a sua alimentação. Mulheres não têm, às vezes, noção do quão é poderoso, quando se pensa em engravidar, redefinir a sua vida, o seu estilo de vida. É importante, porque os sorvetes, os excessos, pura e simplesmente, dos fast foods, os excessos dos alimentos que não têm essências puras dos macros e micronutrientes, eles não avisam e não ajudam na estabilidade de quem está para engravidar. Porque é importante, mulher que sonha em engravidar, preparar o terreno biológico. É muito importante. O outro segredo é saber o seu ciclo menstrual. Tem muita mulher adulta que não conhece o seu ciclo menstrual. Depende do calendário. Não é bem assim. Você tem que saber, se eu estou a menstruar agora, daqui a quantos dias ficaria no período fértil. Isso é para quê? Para ajudar que, enquanto te faltar 7 dias, ou mesmo até os 14 dias para entrar no período fértil, o seu companheiro, o seu marido, lhe coloque em uma abstinência sexual. Assim, ele consegue ter mais presenças de espermatozoide. Ou seja, quanto mais ml de sêmen tiver o homem no momento da ejaculação, mais chance de ter espermatozoides ali está. Exemplo disso. Uma quantidade de 1,5 ml de espermatozoide não tem a mesma quantidade de espermatozoide no homem que tem 4 de volume de ml de espermatozoide. Então, isso é importante. Outra coisa também, quando se pensa em engravidar, é importante saber posicionamento do ato do coito. Não precisa partir cama, nem partir parede, ok? As pessoas às vezes querem engravidar, mas o posicionamento do coito às vezes visa para expelir um espermatozoide já ejaculado para fora. Então precisa ter muito cuidado. Outro sim, tem a ver também com as causas naquilo que são os homens. Ou seja, até então, Eliana, a sociedade percebia que a pessoa com mais probabilidade de desenvolver a infertilidade são as mulheres. Graças a Deus, essas chances já são muito nulas, porque a chance de desenvolver a infertilidade hoje agora está em qua non, é 50-50. Entende que estou dizendo? É 50% da chance. Hoje por hoje, os homens estão a ter grandíssimos problemas de infertilidade, que as pessoas não têm noção. Ok? E isso tudo vai fazer com que, se o homem ficar distraído, em algum momento não vai conseguir. Vou dar aqui um título de exemplo. Tem homens que se confortam que o facto de engravidarem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso lhes dá a chance de engravidarem a vida inteira. Ok? Não é possível isso. E não se imagina, isso não se aceita. Os homens devem perceber que as doenças desenvolvem-se. Você que não tem cuidados, não tem
educação, ok? De estar a frequentar os espaços médicos e controlar a sua saúde, em algum momento da sua vida, você vai desenvolver surpresa. Um dos problemas que isso pode acarretar são as infecções no trato urinário. Ok. Ok? Porque os micro-organismos, principalmente Escherichia coli e outras bactérias que migram pela uretra, podem danificar a qualidade do espermatozoide. Hoje por hoje, tem homens a desenvolver oligospermia, tetaraspermia, necrospermia. Tem homens que estão a desenvolver azoospermia total, ok? É condições em que o homem não tem sequer uma única célula a nível do sêmen. Mas ela veio dizer assim, what? Eu, ano passado, meu filho já tem 11 anos, meu filho tem 12, tem 13, eu tenho um filho de 7 anos. Mas isso não é garantia de que você vai engravidar sempre se não voltares a te cuidar. Olha mais aqui uma coisa. Aqueles indivíduos que vão desenvolver um dos 70% das causas da infertilidade do homem é varicocele. Você conhece? Não, Eu penso que doutor. em algum momento vamos falar isso com maior precisão. É a dilatação das veias do testículo. Ok. Yeah? Porque nós temos um controle de ambiente térmico em termos de temperatura. Quando ela pica as linhas da sua própria temperatura, no entanto, a qualidade dos espermatozoides ela altera completamente. Queres que eu te dê um exemplo aqui Por prático? favor. Exatamente. Pega numa pedra de gelo e pensa nessa ideologia se funciona. Ela está em estado sólido. É possível colocar no forno ou no forno, exatamente. É possível colocá-lo num forno durante algum outro tempo. O que é que depois acontece quando a coloca no forno? Vai derreter, vai ficar em estado líquido. Exatamente o que acontece. As varicocelas, elas alteram, elas picam os testículos para um ambiente hipertérmico. Então, o exemplo prático é esse. É como se tivesses a tirar a pedra de gelo e esquentar no forno. Os espermatozoides perdem a qualidade. Daí que muitas Ok. mulheres dizem assim, ô marido, o teu espermatozoide não tem consistência, tá? Não está sólido. É um espermatozoide muito aquoso, completamente líquida. E muitas mulheres às vezes ainda vão no além, no processo da imaginação. Quando o meu marido me ejacula, não consigo engravidar porque depois tudo sai. Essa é a terminologia que se usa. Mas ninguém consegue observar a qualidade das espermáticas com olhos nus. Por isso é que tem aí o microscópico para poder ser observada de uma forma macro e microscopicamente falando. Ok. Então é esse contexto. Outro sim, são também aqueles outros homens que vão tendo, tá a ver, e aquilo que nós chamamos como hipotrofia testicular, por conta das infecções e outros fatores. O lógico seria, na medida que ela cresce, os níveis dos testículos mantêm a performance, mantêm a essência e a qualificação. Mas não. O inverso disso é que os homens estão a ter diminuição Ok. a nível testicular. E quando há diminuição a nível testicular, isso de certa forma também compromete. Razão pela qual, quando um homem está a desenvolver a infertilidade, o primeiro passo que se deve fazer na sua ajuda de consulta à anamnésia médica é pedir o exame de espermatozoide, com uma Ok. abstinência de álcool, de picantes, de perca de sono, de atividade física, uma abstinência sexual, uma abstinência de tantas outras coisas, viagem, da tabagismo, tudo. Isso é para que os espermatozoides saem de alguma forma com algum resultado que visa a viabilidade. Ok. Porém, dado o desequilíbrio a depender do resultado que se vem a nível do espermatozoide, tem que se ir para uma ecografia escrotal. Se for Doppler, melhor, para poder dar a essência e saber, na verdade, o que está a causar e o que está a acontecer. É importante saber isso. Então, doutor, a Exatamente. faixa etária influencia na infertilidade? Sim, de algum lado sim. Isso é verdade, porque a fertilidade do homem também depende de uma conjuntura de fatores. Uma delas é o pico e os aspectos da testosterona. Refiro-me isso num homem, né? Primeiramente, vamos falar no homem, depois vamos falar para a mulher. E na medida que o homem vai passando, a idade vai indo, o tempo não vai perdoar. As Ok. qualidades da testosterona também vão começando a baixar. Então, não vamos fazer uma comparação de um espermatozoide de um menino de 35, 40 anos com um senhor de 70, 80 anos de idade. Há muita discrepância, é abismal.
A qualidade e a consistência, isso é completamente diferente. Também acontece nas mulheres, principalmente as mulheres. Aliás, sabe de uma coisa? Ainda volto a dizer sobre aquilo que são estatísticas e a recomendação, aquilo que é o olhar da Organização Mundial da Saúde. Sabe qual é a melhor fase para uma mulher engravidar? Não, doutor. Eu posso ser sincero com você? Pode? É de 22 a 28 anos de idade. Ok. É a melhor fase para a mulher engravidar. Por quê? Porque nesta fase a mulher tem mais vida, tem mais vitalidade. Os aspectos ovulatórios, elas sentem o pico, a qualidade. Aquela é uma gota de espermatozoide. Ela engravidou logo. E ela engravida com células jovens, de muita vida e cheia de energia. Então, a mulher, após os seus 28, 30, 37, 38 da idade, os hormônios começam a declinar. E quando há um declínio dos hormonais, as mulheres começam a apresentar, de certa forma, grandes outros problemas. Aliás, é notório, uma mulher de 32, 35 anos recebe sempre lá na clínica Vida Plena que já declararam uma menopausa precoce. Tudo por conta da idade e também por conta de outros fatores que nós vamos aqui mencionando na medida que o nosso programa está decorrendo. Então, a idade sim, ela influencia diretamente. Daí que nós estamos a olhar que é preciso que, e aquilo que eu defendo, não necessariamente que a pessoa nasça excessivamente, mas é importante que uma mulher nasça cedo. Isso só traz na mulher vantagens. Ok? Só que pronto, algumas mulheres ainda querem diploma, algumas mulheres dizem que ainda não construíram sonhos realizados, algumas mulheres acham que ainda não terminaram com seus ensinos acadêmicos e tem outros desafios que levam isso. Eu não estou cá a fazer juízo, não estou cá a criticar, não estou cá a fazer nada. Mas lembrem sempre, a cada fase das nossas vidas tem sempre uma juventude. Duas coisas sincronizam a nossa vida. Uma é importante e a outra é essencial. Caberá cada um de nós priorizar aquilo que mais lhe interessa na sua própria vida. Tem pessoas que estudaram, mas hoje não tem como mandar. Não tem como mandar. E a Eliana deve ter noção quão é importante um filho faz na vida de uma pessoa. Exatamente. E, acima de tudo, na vida de uma família. Exatamente. Nós, nessa altura, estamos a trabalhar. E sair daqui, já estamos com um pico de estresse. Quem nos vai descarregar esse estresse? Tá? Nós, às vezes, queremos desistir de um sonho. Mas quando pensamos no que ficaram em casa e o que estão a depender de nós, aquele esgotamento físico desaparece. E nós continuamos a manter energia porque nós temos compromisso e comprometimento com outras vidas também. Então, é importante a gente dar uma primazia a isso. Olha, é o seguinte, nós até podemos, refiro-me à mulher, estudar alguma fase da vida, mas não é verdade que a mulher consegue determinar o tempo que nasce. Se não aproveitar a idade fértil, já não tem chance, não tem como, não há essa outra chance, ok? Daí que eu estava a dizer, é importante que a mulher nasça cedo, por um perigo que a mulher não quer analisar e não quer ter um olhar atento a isso. Olha só uma coisa bem importante. Quando mais a mulher nasce, mais óvulo reserva, mais filho guarda. Quando menos a mulher nasce, mais filho perde. Isso se calhar pode trazer aqui alguma dúvida naqueles internautas que nos acompanham, mas que fique bem claro. Quando, por exemplo, nasceram a Eliane, a mamã da Eliane deu à luz, e nós fomos para lá visitar e percebemos que é uma menina. Eliana, você já nasceu com todos os óvulos feitos. Só que quando vais para a primeira menstruação, que nós chamamos a menarca, é apenas um aviso e uma alerta de que aqueles óvulos com que você já nasceu, maturou. Então, é importante, porque os ovos já estão maduros. Razão pela qual, em África ainda, nós aqui, existem algumas regiões que não dependem da idade da pessoa para casar. Basta menstruar. Eles entendem logo que a menina está madura e está pronta para casar. Entendeu o que estou dizendo? Entendi, sim, então, doutor. aqui a ideia fica. Todas as vezes que a mulher menstrua, perde qualidades, perde quantidades da ovulação, dos óvulos. Todas as vezes que a mulher menstrua, perde a qualidade dos óvulos. Então, pensa, uma das formas de reservar o óvulo é a mulher engravidar. Porque quando uma mulher engravida, quantos meses ela faz sem menstruar?
Então, doutor, podemos dizer que há uma idade padronizada. Exatamente. Ok. Que é dos 22 aos Aos 28. 28. É o que é o certo. Eu não estou a dizer que não se engravida com os 30, com 35, com 70. Não estou a dizer que não se engravida com 40. Mas eu estou a dizer as maiores chances de engravidar Ok. é nessa faixa etária. Fora disso, pensa comigo. Quando uma mulher nasce, quantos meses fica sem menstruar? 9 meses. Mas, doutor, acho que isso. 9 meses de reserva. Quando a mulher nasce, acho que isso é relativo. Sobre o quê? Eliana? Sim, doutor, isso é relativo. Há mulheres que podem ficar muito mais tempo sem menstruar. Há mulheres que ficam. Umas ficam menos tempo, outras ficam mais tempo. Mas dá uma resposta para isso. Algumas, doutor, há casos também de algumas que só começam a menstruar depois de desmamarem Não, o a bebê. resposta está aí. É isso que tu disseste. Ok. Simplesmente, olha para aqui. Uma mulher gestada, quando uma mulher está gestada, ela tem 9 meses sem menstruar. Sim. E 9 meses sem menstruar enquanto na gestação, ela tem reservas dos Ok. 9 meses que ela não menstruou. Então não desperdiçou os óvulos. Está a perceber? E a mulher tem ciclos dos hormônios. Pensa comigo. Uma mulher no período fértil, sem estar grávida, sem estar de mamar, ela tem o óvulo, tem hormônios da ovulação. É assim que se diz. Quando uma mulher, que nós chamamos de estrogênio, tá certo? Porque ela está num período livre e normal. Quando uma mulher está gestada, ela já não tem a ativação de estrogênio. Ela tem a ativação da progesterona. Daí que se chama a progesterona como um hormônio da gestação. Ok. Quando a mulher dá à luz, ela já não tem só a ativação da progesterona. Quando a mulher dá à luz e ela vai amamentar, ela tem a ativação do hormônio da prolactina. Porque a prolactina nós chamamos como um hormônio do aleitamento. O que que acontece? Eliana, todas as vezes que você encontrar uma mulher que após a luz, 3 meses, 2 meses, 5 meses, voltou a menstruar, é porque deu de mamar muito pouco. Ok. Normalmente são aquelas que os filhos ficam para a creche, ela vai trabalhar. Ela está a amamentar, mas não com muita regularidade. Ela comprou aí os leites para auxiliar, tem aí os bebirões para auxiliar. Como é trabalhadora, então ela vai amamentando pouco. Quanto mais pouco, ou seja, quanto menos a mulher amamentar, a chance de desativar o hormônio da prolactina é maior. Então, um período antecipa. Mas uma mulher que abdicou todas as suas atividades, dedicando a sua vida na fase do aleitamento do seu bebê, que é o período recomendado de 1 ano e meio, ok? Até 2 anos, porque o bebê só deve comer no máximo até 6 meses de idade. Ok? O aleitamento deve ir até 2 anos de idade. Aquelas que dão de amamentar com rigor, com frequência, elas não vão voltar a menstruar. Enquanto o hormônio mantiver ativo. Simplesmente isso. Então, doutor, o facto de algumas mulheres usarem métodos contraceptivos também influencia na infertilidade? Completamente. Completamente. E o que é que o doutor... Doutor, será que todos os métodos contraceptivos influenciam ou tem alguns que dá Tudo que é subnatural, ela tem sempre um efeito colateral. Nós às vezes queremos aqui redesenhar expressões, mas que não valem nada. Uma das melhores formas de uma mulher controlar é o método, pura e simplesmente, de um controle natural. Ok? Vamos aqui dar a especificidade de alguns métodos contraceptivos. Vamos começar a falar, por exemplo, a Depo-Provera. Vê o que ele faz em certas mulheres. Tem mulheres que quando vão para Depo-Provera, enquanto mantiver ativo aquele hormônio, o que acontece? Umas vão ter hemorragias. Nunca param de sangrar. Tá? Mas é mesmo frequente. Vão tendo sempre sangramento. Essa é umas. As outras não vão ter essa graça. Mas vão ter uma outra. Ela corta a menstruação. Enquanto aquele hormônio mantiver ativo, a mulher não menstrua. E isso vai trazer o que na mulher? Consequências devastadoras. Alterações vasculares. Arritmias cardíacas. Ok? E as mulheres vão começando a ter aceleração. Aliás, preste bem atenção. Nas mulheres que estão a fazer planeamento com Depo-Provera, que os corta as menstruações, a tendência é inflamar. E só que a sociedade olha para ela e diz assim, você tem boa vida, estão a te tratar mesmo bem, você está a engordar. Ela não está a engordar. Ela está a inflamar. E aquilo tem consequência devastadora.
não era hipertensa, torna a ser hipertensa. Ok. Antecipa, de certa forma, no futuro, a sua menopausa precoce. Ela entra no período climatério completamente esforçado. Os níveis hipotálamos e hipofisiário têm dificuldade de transmitir os hormônios até os ovários. A conexão muda na sua generalidade e isso compromete a vida da senhora. Nunca perdeu ar, começa a ter perda de ar. Nunca teve inchaço nos pés, começa a ter inchaço nos pés. Nunca teve tão frígida quanto agora, começa a ter secura vaginal. Nunca teve, às vezes, ausência, ok? A própria lubrificação. A mulher começa a perder aquilo que é o equilíbrio, a essência da sua própria sexualidade. O pico da excitação sexual começa a reduzir. A mulher entra em estado de alarme, o corpo entra em estado de alarme e, consequentemente, ela entra em estado de agitação. A saúde daquela mulher, desde aquele instante, já não é completamente a mesma. Começa a ter declínio na visão, começa a ter perdas de cabelo, começa a ter desequilíbrios na assimilação, começa a ter muitos outros problemas. E ela incha. E as mulheres ainda dizem assim, é um bom método, porque para além da Depo-Provera, fazem acompanhado com umas multivitaminas que só elas é que sabem, e não sei onde é que ele aprendeu, e depois ainda a sociedade, ironicamente, começa a dizer que você está linda, está gostosa, e continua assim. A outra está a morrer aos poucos. Ok. Então o A outra doutor está a morrer. desaconselha os métodos contraceptivos. Imagina o que é pomola, né? Apesar de que as pessoas querem minimizar isso. E já tem pessoas que tiveram rompimento a mola no ato do coito. Imagina aquelas pessoas que vão pondo DIU, né? Por exemplo, os chips aqui. Às vezes no momento de tirar tem que procurar porque o chip desapareceu. As mulheres que normalmente fazem esse procedimento, elas desenvolvem aquilo que eu a considero como uma irritabilidade e síndrome de pensamento acelerado. A ansiedade dos toma conta e perdem a essência, perdem a consideração. É aquelas que, na sua maioria parte, o filho só perguntou uma coisa na mamã, mas olha a resposta. O marido só questionou por que a camisa não foi bem engomada. Olha a resposta. Começam a entrar em estado de alarme, em estado de alerta. Então, eu não a recomendo. Um dos melhores métodos para se ter é abstinência no período fértil, ou então o casal ter a chance e oportunidade de ter um coito interrompido, ok? E isso vai fazer com que, no entanto, as mulheres consigam, de certa forma, manter um percurso de vida completamente mais saudável. Ok. Uhum. Então, doutor, como é que a infertilidade afeta a nível social, emocional e psicológico? Vamos começar assim. Olha só. Tanto nos homens como nas mulheres. Não, completamente. Acho que estamos muito... Doutor, a infertilidade pode ser prevenida. Quais os cuidados podem ser tomados? A infertilidade pode sim ser prevenida. E uma das melhores formas de prevenirmos a infertilidade são os hábitos das consultas rotineiras. Okay. E principalmente, e já disse assim no primeiro episódio do podcast, os exames opcionais. Okay. Eles são muito importantes. É uma das melhores formas de prevenir a fertilidade. Esse é um aspecto. O outro é aquilo que dissemos, né? Os alimentos que geram vida. Okay. É muito importante ter isso. Os homens não podem faltar abacate. Os homens não podem faltar salada. Os homens não podem faltar tomate. Os homens não podem ficar sem comer quiabo. Inadmissível isso. Os homens não podem faltar os tubérculos. Os homens não podem faltar abóbora. Inadmissível. Não pode faltar abóbora. Não pode. Os homens têm que comer muitos alimentos do campo. É importante ter. Mas uma das maiores formas de prevenção são o exame rotineiro de consulta e o exame opcionais. É normal. E o casal que quer ter uma vida juntas, é normal dizer assim, amor, nós vamos nos casar no próximo mês, no próximo ano. Mas para esse efeito, vamos à Clínica Vida Plena, na pessoa do Dr. Bernardino, para nos ajudar a compreender se estamos ou não estamos bem. Ok? E quanto mais exames a gente fazer, vamos conseguir trazer aqui a chance se eles conseguem ter uma gestação mais rápida ou então ainda precisamos fazer aí alguns retoques. É importante. Doutor, que tipos de tratamentos existem hoje para a infertilidade? Varíssimos. A variedade de tratamento, que às vezes um tratamento de infertilidade não necessariamente
por uma via, pura e simplesmente, da toma dos fármacos, mas sabe-se que hoje por hoje acompanhamento psicológico também faz toda a diferença. Ok. Sabias que tem mulheres que não engravidam só por conta da ansiedade? Existem mulheres que não Só engravidam por conta da ansiedade. ansiedade. Exatamente. Ok. A ansiedade, ela extrapola os efeitos hormonais. Aliás, por esse mesmo motivo, tem mulheres com gestações falsas. Ok. A gravidez psicológica. Exatamente. Ok. Está entendendo o que eu estou a falar? Porque isso não ajuda. Então, nem tudo é um fator medicamentoso. Às vezes, um acompanhamento faz toda a diferença. Esse é um aspecto. Outro aspecto, para aquele casal que acha que a mulher já tem uma obstrução das trompas, ou então já tem um útero completamente, um útero, se calhar, que de alguma forma visa melhorar alguns aspectos, é importante que se faça outro acompanhamento. Mas tem aqueles que, senão, não consegue de forma nenhuma ter uma gravidez natural. Ok. Por mais que se faça um tratamento. Então, eles partem para o procedimento 5. Conhece? Não, doutor. Fertilização in vitro. O que é isso, doutor? Fertilização in vitro são aquelas mulheres que têm, por exemplo, obstrução nas trombas, aonde os exames de histrossalpinografia percebem que a mulher não tem passagem de constante e a prova de colite é completamente negativa. E quando tentam engravidar naturalmente, fisiologicamente não se consegue. Ok. Então tem que ir para o exterior, fazerem a colheita dos óvulos e depois fazer a introdução de uma forma direta. Ok. Então, é uma gravidez in vitro, é uma fertilização in vitro. Então, tem muitas mulheres que, quando não conseguem nesse recurso natural, ele tem que preparar dinheiro para ir e fazer essa assistência médica num hospital especializado em fertilização in vitro. Entendeu? Há várias chances e há várias possibilidades para que se tenha. Mas também a experiência nos diz que, antes de poderem gastar rios e milhões de dinheiro, é melhor que solicitam a clínica Vida Plena. Ok. Porque isso também consiga, de certa forma, demonstrar mecanismo que, de alguma forma, suporta o seu tratamento. Eu não estou a dizer que as mulheres com problemas de obstrução tubária uterina, ou seja, obstrução tubária, consigam, de certa forma, ter. Não, não é sobre isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer assim, antes de você não ter a certeza se consegue ou não gerar naturalmente, nós vamos conseguir esclarecer qual é a melhor forma que você vai fazer. Ou se permanece no tratamento natural, ou então nós aconselhamos a fazer um tratamento via 5. Então, doutor, existe uma esperança real? Então, existe uma cura? Tudo nesta vida tem de ter esperança. Ok. Eliana, sem esperança, nós já somos um ser adiados, porque a esperança é a vida. É importante que as pessoas devem ter isso, ok? Um dos aspectos muito importantes que um casal na procura do filho devia ter é calma, tranquilidade, serenidade, mas acima de tudo fé em Deus. Ok. Esse é um aspecto, porque sem espiritualidade também não se consegue fazer absolutamente nada. Exatamente. Não é verdade? Porque às vezes, pensa comigo, a mulher está numa meditação ou então está a lutar por um propósito espiritual. Mas o homem está a beber, o homem está a fumar, o homem está a chegar a 0 hora. O homem não quer saber do procedimento. Será que haverá conexão? Não. Pensa mais outra coisa. A mulher é que simplesmente vai à clínica. Eu tenho, infelizmente, uma lista de mulheres que também já lhes mandei voltar. Porque quando um casal não tem conexão, de nada adianta. Exatamente. Porque senão vai dizer que ficamos muito tempo na vida plena e não tivemos resultado. Tem homens que empurram as mulheres para clínicas para fazer procedimento e tratamento de fertilidade, mas ele não pisa lá os seus pés. Não se compreende. Eu repudio veementemente atitudes desses homens. É que é um problema, uma situação do casal não tem conjugal. como, não existe isso. É conjugal. Mas ele não vai para a clínica. Eu estou a receber senhoras que não têm absolutamente nada. Eliana, conhece nada que implica que ela não concebe. Mas o homem, por conta da sua teimosia, impediu o percurso de 5 anos, de 15, 10 anos na sua mulher, porque rejeitou a procurar a clínica Vida Plena. Uns ainda vêm e dizem, eu já estive numa relação.
E doutora, onde estou a sair, eu tenho 4 filhos. Então eu estou bem. Eu digo, não, eu sei que também estás bem. Mas nessa altura a sua esposa precisa. E eu tenho de ter alguma confirmação. Eliane, depois de 5, 6 anos, na dúvida, e eu depois digo assim, você não quer ajudar a tua esposa, a partir de hoje eu já não acompanho a mais. Porque você não quer colaborar. Nós não estamos a te pedir tratamento. Apenas estamos a te pedir a colheita dos espermatozoides, que é coisa que não abrir e fechar de olho você devia fazer. Isso é determinante para conclusões do diagnóstico. E não é que surpresa vem. Não é que surpresa vem. Ele que está cheio, peito alto, gravata, fato bonito, cheio de ego e vaidade, que está tudo bem. Quando a gente vai fazer a reconsulta, a gente quando vai pedir os exames espermáticos, imagina, né? Surpreendente. Azoospermia total. Senhor, você não tem nenhuma única célula a nível do sêmen. Ele diga, não, não é possível. É possível. Não, não é possível. Fique mais 30 dias. Come bem, dorme bem, janta bem. Vá para um outro laboratório e me traga o resultado. Quando está a chegar exatamente a mesmíssima diagnóstico. Agora está via chorar. Doutor, o que é que aconteceu comigo? Vamos para uma ecografia escrotal. Quando a gente percebe, já era. Varicocela do 1º, 2º, 3º grau. Tá vendo? Hipotrofia testicular. Já é um monte de problemas que ele não tem noção. A mulher sabe quanto tempo ficou a tomar remédio, a tomar chá amargo? Ela ficou 10, 5, 7 anos, porque o marido não quer colaborar. Entende? A importância. E só há solução, e só há sucesso quando juntos têm sincronia. Esse é um aspecto. Exatamente. E olha mais, a sociedade julga, mas julga quem? Mulher. Exatamente. Principalmente aqueles homens que já têm filhos adultos, e quando a mulher não tem. Olha, o fulano então tem, mas aquela mulher não tem. Julgam completamente. E não é fácil, Eliana. Uma das coisas mais difíceis nessa vida, ok? Às vezes, alguma coisa pode estar a se passar aqui contigo, eu não sei. Pode se passar com uma outra pessoa que nos acompanha nesse exato momento. Às vezes nós percebemos e pensamos que nós temos problema. Mas graças a Deus, Eliana, eu, você e toda essa equipa que está a fazer com que esse movimento aconteça, não temos nenhum problema. Nós temos desafios, okay, que é diferente de problema. Mas lembra uma coisa aqui. Você começa a ter problema quando você tem diagnóstico de uma doença incurável. Aí você vai cair na real e vais conseguir perceber que todos os outros que eu tive no passado era desafio. O problema chegou. Quando é que isso se torna um problema? Quando você deixa de viver a tua vida e você começa a dedicar por simplesmente para aquela causa. Menina, não brinca o que é ter um diagnóstico de um câncer. Não brinca o que é ter um diagnóstico de um carcinoma. Não brinca quando te dizem que você, infelizmente, não tem capacidade de gerar vida. Não brinca. Não brinca quando um diagnóstico vem que você é uma menina histérica. Não brinca quando você vai ter um diagnóstico daquela que nós sabemos que é uma doença incurável. Não brinca. Você, quando a tua ficha cai na real, você fala, pronto, eu aqui agora tenho problema. Porque você vai abdicar-se em tudo. Entende o que é tudo? Porque você para tudo. O teu sonho da casa própria, o teu sonho do empreendedorismo, o teu sonho de não sei lá das quantas, de construir, de vaidade, o teu sonho de não sei lá mais das quantas, tudo para. Naquele instante para. Porque você tem um diagnóstico de uma doença e você vê a vida que tudo não tem valor, entendeu? Nada adianta perseguir, nada adianta falar mal às pessoas. Né? Você vê que tudo naquele instante percebeu. E quando os pacientes vão até a clínica Vida Plena, eles chegam lá e dizem assim, doutor, eu já andei. Eu já girei, eu já fiz tudo. Doutor, socorro, você é a única solução. E quando eles me apresentam o diagnóstico, eles estão com câncer terminal. E eu olho para eles e digo assim, infelizmente, meu amigo, vá para casa, organiza os negócios e acerta com a família. Porque tarde ou cedo é partir. É difícil, né? É muito. E às vezes eles nem sabem o que têm. Quando vão para a Vida Plena, eu digo que eu não tenho recurso para os atender. Por isso, o teu caso é na oncologia. Não brinca. Não façam isso. Nós, nessa altura, só temos possibilidade de comprar fármaco. Mas nós não temos dinheiro para comprar saúde. É verdade. Entendeu? Eu tenho dito que saúde é nobreza.
Quando a gente chama assim vaidoso, não é sapato caro, não é roupa cara, não é isso. É saúde, Eliana. Tá? Você não imagina o que é uma mulher, ela ao sair do meu consultório com grandes gotas de lágrima no rosto, porque ela está impossibilitada de gerar filho. E eu ainda me deparei com um caso muito mais difíceis, porque nós às vezes não somos só médico, naturopatia, nem nutricionista, nem nutrólogo. Às vezes também temos que fazer papel que não é nosso. Papel de psicólogo, papel de pastor, pastor de tudo. Você consegue entender e perceber o que é uma menina na sua faixa etária de idade, por uma ou outra negligência, acabou por perder o útero, porque os miomas deformaram e tinham que fazer uma esterectomia total? Você percebe isso? O que é olhar para uma amiga sua e perceber que mesmo no método natural ou como no método 5 não há possibilidade e que uma nossa chance que ela deve ter é a adoção? Alguém que sonhou, alguém que construiu. Você já imaginou os casais a fazerem plano, construírem casa de 15 quartos, 5, 3 quartos, e quando entram naquela casa já diz assim, esse quarto é do fulano, esse quarto será do fulano, esse quarto será do fulano. Tudo tem, tudo é bom, menos o teste positivo de gravidez. Luta, mais luta. E depois a sociedade não poupa, né? Verdade. Você quando sai para a rua é nomes. Quando vai para a igreja é a irmã que casou no altar e casou na igreja. É nomes. Quando vão para a família é acaba a comida. Nomes completamente feios. Eu conheço pessoas que anteriormente nunca pisaram numa festa, nunca foram para um casamento, desmarcam e declinam os compromissos onde tem família, com medo de serem julgadas sempre, porque as pessoas deitam na cara, como se elas fossem culpadas de tudo isso. Exatamente. Mas na verdade não, não é isso. Existem homens com problemas de coptocrídia, tá entendendo? Começam a desenvolver testículos, não desceram. É muitos problemas de saúde pública. Então, doutor, Entender? aproveito já aqui a oportunidade para dizer que temos aqui perguntas feitas pelos nossos internautas com Exatamente. relação ao tema. A primeira pergunta é: quais são as consequências emocionais, sociais para casais que enfrentam a infertilidade? Exatamente. As consequências é retardar os desafios. Antes, pelo contrário, porque isso tudo às vezes ainda implica desistência no relacionamento. Tem casais que, infelizmente, por conta de tudo isso, não deram seguimento. Tinham que romper, por mais que se amam, né? Tinham que romper o casamento, a descontinuidade, para poderem encontrar o par certo que devia, de certa forma, fazer. Mas às vezes tem pessoas que, quando separam, alguns dão certo e funcionam, e outros, infelizmente, não funcionam, né? É como se faz lembrar de casais que eu já recebi no meu consultório, amam-se bastante. E eu olhava para aquilo, era mesmo um casal verdadeiro. Só que, todas as vezes que tivessem que ter um bebê, eles são SS. Opa, Entendeu o que eu estou a falar? sim. O que é que depois acontece? Eles amam-se, querem constituir uma família. Eles respeitam-se, mas infelizmente já não podem ter filhos juntos. Não pode. Para ter filhos, o outro tem que ir do outro lado, o outro tem que ir do outro lado. Você entende o que é separar vidas nesse sentido? É um problema sério. Há quem pode separar, mas também não consegue encontrar soluções nenhuma. Há quem luta até o fim. Mas aquilo que dissemos assim, há sempre uma luz acesa no fundo do túnel. Há sempre uma esperança. A pergunta que não se cala é: doutor, nós já estamos desde 2006 com comprometimento de um atendimento humanizado aos nossos utentes na Clínica Vida Plena. Quantos resultados obtivemos? Quantos? E eu vou te responder. São números incalculáveis. Que bom. É o que falo na primeira pessoa. Tenho tantos xarás, mas tantos, que até já devo aproveitar esse microfone para me desculpar aqueles outros xarás que não consigo dar atenção especial. Tenho tantos afiliados que não têm noção. Isso tudo faz com que, e uma das coisas que eu aconselho e muito, é que você, casal que está a passar por isso,
Pode ter orelhas para ouvir absolutamente tudo. Tenha ouvido, ouça tudo, mas ignora absolutamente também tudo. Temos que ter essa capacidade de gerir. Porque as pessoas julgam, mas ninguém ajuda. As pessoas falam, mas ninguém está prontos para ajudar. E pensa comigo. E depois tem aí alguma outra coisa que eu já lhe disse. Mas só o impacto emocional. Olha só quantos fatores econômicos isso traz também, né? Os filhos contribuem, em algum certo momento o dinheiro acaba. Depois os pais também têm que contribuir, o dinheiro acaba. Eliane, eu nunca vi uma mãe mais angustiada que nasceu e cuja sua filha não consegue também gerar filho. Eu penso que nessa luta você só não mata o teu psicológico, mas você mata o psicológico de toda a família e de toda a pessoa que está ao seu redor. Exatamente. E principalmente aquelas que te amam incondicionalmente. Choram contigo, é uma dor amarga. Às vezes os teus pais podem não lacrimejar na sua frente, mas acredita, eles não dormem, eles não têm sono. Então, esse não é um problema que só afeta o casal diretamente. Ele acaba por afetar a família. Porque todos nós ficamos preocupados quando temos alguma pessoa nessa condição. Filha casou, filho não vem, o que é que se passa? É verdade. O que é que se passa? Filha, eu errei. Os pais até se perguntam se falharam aonde e como, entendeu? Mas também tem aquela outra coisa. Nossas irmãs são muito teimosas às vezes, né? Ao decorrer da vida e da juventude. A vaidade é demais, que depois tem outros procedimentos que não são muito corretos e quando vão querer de verdade já não conseguem ter, né? Infelizmente também. Então nós também repudiamos esses atos. Doutor, como o casal pode enfrentar junto esse desafio? Existe apoio psicológico? É o que mais deve existir. Ok. Eu penso que sem isso é um fracasso total. E nós estamos, de certa forma, aí para isso também. Mas esse apoio psicológico só vale a pena quando ele é seguida de uma esperança e de uma coisa que eu penso assim. Paciência. Ok. Tudo requer tempo. Sem tempo, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Eliana, não é possível eu querer engravidar 9 mulheres para nascer em um mês. Não é possível. O normal é engravidar uma mulher e esperar quanto tempo? 9 meses. Não o contrário disso. Tempo é fator importante nisso. Algumas pessoas já lutam com isso, mas quando chegam na clínica, eles querem ter resultado de uma semana, de 2 semanas. Não é possível. Não é possível. E depois, às vezes, não é só no campo da infertilidade, tem outras especialidades médicas também. Pensa aqui comigo. Eliana, tem pessoas que estão a adoecer 3, 4, 5 anos. Ele está cheio de dor, ele está a sofrer, ele tem doenças múltiplas. E todas elas com fatores e características completamente diferentes, num único organismo. Mas ele, quando chega na clínica, ele quer ficar bom na hora e no momento. Não é possível. Então, pronto, devem já perceber. A doença, quando entra no organismo humano, ele entra com uma velocidade de um voo. Ok. E quando ele sai na velocidade de um trem de lenha. Traca, 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 vai sair. O óbvio é você curar ao tempo que você adoeceu. Esse é o óbvio. Mas as pessoas querem tudo de imediato. Por isso é que às vezes ficam assim. Estão numa clínica, um mês, não curou, já estão a partir para outra. Também não curou, já estão a partir para outra. Acalma-se. O coração abatido enfraquece a alma, né? E os ossos também. Mas o espírito alegre a fortalece. Casais nessas condições não vão para o desafio sem oração. Tem que estar juntos, firmes e acreditar. Desculpa, que o amanhã será melhor. Doutor, e o que a sociedade deve entender sobre este tema? Que tudo é possível. E é importante que a gente compreenda que Deus nos deu essa missão. Temos que sair da casa dos pais para irmos poder multiplicar a terra. É uma missão que Deus nos concedeu. E o normal é um organismo gerar filhos. E nós estamos aqui para despertar a sociedade. Porque esse é um problema de saúde pública. Tu não tens noção.
Pensa comigo. Onde tem 20 casais, 4 estão a enfrentar essa dificuldade. E as tendências dos problemas de infertilidade multiplicar será maior. Me pergunta por quê? Por que, doutor? Qualidade de vida e os tempos em que nos encontramos. Ok. Na medida que se avança a tecnologia, as doenças típicas também não ficam de fora, estão sempre lá. Radiações eletromagnéticas, laptop junto à genitalidade, excesso de tecnologia, comidas completamente anormais, presenças de industrialização, tudo que a gente consome é quase um nada artificial. Poucos elas têm presenças de nutrientes. E os nutrientes são os mecanismos essenciais contidos em alguns determinados alimentos para fazerem a manutenção cotidiana da nossa própria vida. Elas podem ser micro e macroscopicamente. Micronutrientes e macronutrientes devem ser feitas porque nós temos duas células essenciais e não essenciais. Assim também reflete os nutrientes essenciais e os nutrientes não essenciais. É importante mantermos a manutenção. Hoje o que é que você come? Que hora dorme? Antes de dormir, estás quanto tempo no telefone? Quando acorda, o primeiro impacto que você tem e que você pega é o quê? O que é que você pensa da vida? O que é que você serve na mesa? Tudo isso visa o mecanismo e a proliferação às infertilidades é contínuo. Hoje por hoje, menina que nada fez. Pessoa que tudo está bom aparentemente, mas não consegue gerar vidas. E é uma bênção gerar vidas. Então nós estamos aqui como seu suporte. Nós estamos aqui como seu parceiro. Nós estamos aqui para te tecer conselhos ideais relativamente a isso. Tudo tem o seu tempo e há uma esperança junto disso. Haja paciência e vamos conseguir. E aquilo que nós não conseguimos, também vamos dizer que nós não conseguimos, mas os outros mecanismos são esses. Estamos ali para tecer esse conselho. Portanto, quanto à sua questão, eu penso que um casal que de alguma forma não tem a mesma missão não conseguem, de certa forma, encarar isso. Não conseguem ter desafios porque elas culpam-se um com o outro quer dar passos, o outro tem um passo mais retardado, o outro toma medicamento, o outro não toma absolutamente nada. E as mulheres ficam aí no choro, porque é assim, os filhos é importante para nós, mas ele é mais importante para as mães. Exatamente. Então, os homens ainda mentigam-se essa situação, não tem filho, é passível. Mas, Eliana, quando a mulher começa já a passar os seus 45, seus 47 anos, o filho não vem, ela começa a entrar na reta final, a pressão aumenta, a angústia vem, às vezes quer aceitar a realidade, também quer não, é uma forma que ela também já está entrando na onda de climatério, frio, calor, é muito angustiante. E ela depois só fica assim, doutor, eu já fiz de tudo e eu não tenho mais esperança. Mas eu digo, não é isso. Eu ultimamente recebi uma paciente. Lutou, Eliana. Lutou à procura, isso marcou muito e bastante. E a pessoa sofria e qualquer tipo de bullying, bullying, não é? Exatamente, bullying de todas as outras maneiras. E quando chegou no consultório, orientamos e observamos, verificamos os diagnósticos e percebemos que aqui é possível. O esposo colaborou na primeira hora e nós dissemos, prontos, temos tudo para enfrentar. Hoje por hoje, eu se te mostrar aquelas gêmeas. Ai, que bom, gêmeas, não que tens bênção. noção. Não tens noção sobre isso. Não tens noção. Imagina como é que nós nos sentimos quando você foi para Portugal, quando você foi para os Estados Unidos, quando você foi para a África do Sul, quando você foi para outros países sem sucesso, né? Você volta para Angola, vai para Viana, entra na clínica Vida Plena e você consegue atingir seus grandes objetivos. Isso não é, olha assim, isso não é elas que ganham. Isso é a clínica que ganha. Exatamente. Isso é o podcast que ganha. Então nós estamos aqui para falar para você que nos escuta a essa altura. Se essa é a sua condição, não perca a esperança. Procura-nos mesmo e nós estaríamos aqui para ajudar naquilo que é possível. Exatamente. Doutor, agradeço imenso pela sua presença,
Foi um tema que nos impactou bastante. Tenho certeza que eu e os nossos telespectadores aprendemos imenso. E quero aqui passar a todos que a infertilidade não é o fim, mas é o começo de um novo caminho. E a Clínica Vida Plena está ao teu lado com apoio, escuta e tratamento especializado nesta tua jornada. Eu sou Eliana Pombal e falo o que muita gente pensa, mas poucos têm coragem de dizer. Este foi o programa Vida Plena de hoje. E no dia 6 do mês de agosto começaremos com as lives. Não esqueça de subscrever no nosso canal, assinar o sininho e ficar atento com o tema que virá e fazer as suas questões. Até o próximo episódio.